Boa noite a todos. Cumprimento os nobres vereadores, servidores da Casa de Leis, servidores da Prefeitura Municipal, nas figuras dos fiscais mais uma vez presentes, público presente, os que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Com a graça, passo a declarar aberta a 81ª sessão ordinária desta Casa de Leis, na legislatura 2017-2020. Convido o segundo secretário, vereador Ronivaldo Garcia Cravo, para a leitura da ata da 16ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da presente legislatura. Boa noite a todos, público presente. Quero cumprimentar novamente os fiscais aqui presentes. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, Alcanto Fito Lazzarini Campos. Cumprimentando ele, cumprimento os demais vereadores. Ata da 60ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2017-2020, realizada no dia 31 de outubro de 2018, às 9 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Alcanto Fito Lazzarini Campos. Aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2018, reúne-se a Câmara de Vereadores de Aracruz, com a presença dos vereadores Alcântara Fito Lazzarini Campos, Carlos de Souza, Celso Silva Dias, Eliomar Antônio Rossato, Hilário Antônio Nunes Loureiro, José Gomes dos Santos, Marcelo Cabral Severino, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Flávio Machado, Romildo Brueto e Ronivaldo Garcia Cravo. Deixando de comparecer os vereadores Adeir Antônio Lozzi, Alberto Lopes, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Pereira Vieira e Fábio Neto da Silva. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Nos termos da resolução número 593 de 18 de março de 2003, fez o uso da palavra o vereador Hilário Antônio Nunes Loureiro. O segundo secretário fez a chamada dos senhores vereadores, havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta em turno único. Foram aprovados os projetos do decreto legislativo número 01/2017, 02/2017, 03, 04, 06, 07, 09, 010, 011, 015, 017 de 2017 e 018 de 2017, com a emenda modificativa número 01/2018, 020 de 2017, 021 de 2017, 022 de 2017, 023 de 2017, 025 de 2017 e 026 de 2017. Com 12 votos sim, foram rejeitados os projetos do decreto legislativo número 05 de 2017, 012 de 2017, 13 de 2017, 24 de 2017, com 11 votos sim e 1 não. Nada havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrado os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 5 de novembro de 2018 e para constar Ronivaldo Garcia Cravo, segundo secretário, de acordo com o artigo 23 do inciso 6º do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloco a ata em discussão. Declaro aprovada a ata na forma parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Presidente, queria pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do um amigo, né, e padrasto da menina que trabalhou aqui, da Tamires, que faleceu, veio a óbito essa noite e já foi sepultado. Ele era um vigilante, né, e querido de muita gente ali na Coab 3, então queria pedir esse minuto de pesar. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Também gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento de Valdinor Caldeira, irmão da Vamilda, né, gerente do SAAI. Defiro o requerimento de Vossa Excelência, convidando todos a colocarem de pé um minuto de silêncio.
Convido a primeira secretária, a vereadora Edileuza Marins Delcaro, para fazer a leitura do pequeno expediente. Passamos ao grande expediente. Na forma do artigo 71 do Regimento Interno, 60 minutos para os vereadores inscritos no livro próprio. Tendo em vista a inscrição de 6 vereadores, convido o vereador Ronivaldo Garcia Cravo para o uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos. Boa noite a todos mais uma vez. Hoje estou aqui para parabenizar a primeira categoria, Troféu Professor Destaque 2018, Professores da Educação Infantil. Semebe Álvaro Souza, Fernanda Azeredo, Vila do Riacho. Semebe Mário Leal Silva, Fernanda Nossa Tessarolo, de Guaraná. E Semei Criança Feliz, Paola Comete Forec, Aracruz. E Semei Epifânio Pontim, Fabrícia Bravo Andrade, Aracruz. E Semei Narizinho, Lorena Nascimento, Gustavo dos Reis. Muito parabéns para essas professoras que dedicam a toda a sua vida na rede da educação. Não só ela, mas todos os professores de Aracruz. Merecem todos os méritos. Por hoje só, uma boa noite. Convido o vereador Deir Lose para o uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, por presente, boa noite. Quero aqui fazer um pedido ao governador Paulo Artung, ao deputado estadual Eric Musso, porque na última quarta-feira recebi uma ligação do empresário de Jacupemba que estava para ser instalado uma fábrica de café solúvel aqui no município de Aracruz. É um investimento de aproximadamente 500 milhões, gerando em torno de 250 empregos direto, 700 indireto. Aí, logo em seguida, conversei com o deputado federal Ivaí de Mello, e aí ele explicou para mim que tinha tudo para essa fábrica ir para Aracruz. Mas só parece que o governador Paulo Artung entrou no circuito e está levando essa fábrica para Colatina. Essa fábrica de Singapura, já vai ser instalada uma em Bebedouro. E eu quero aqui pedir o deputado, o presidente da Assembleia, o Eric Musso, que intervira, converse com o governador, entendeu? Que possa a fábrica vir mesmo para o nosso município, que é Aracruz. Nós sabemos que Jacupemba o emprego em Jacupemba está difícil, o vereador Bibi, em Guaraná também, o vereador Ronivaldo, a falta de emprego, que essa fábrica, por isso, ter instalada até lá na região de Jacupemba. É uma fábrica muito importante e vai atender também até os produtores rurais da região, de toda a região nossa. Então, que mais uma vez quero pedir que o deputado presidente da Assembleia, o Eric, intervir ao governador, porque essa fábrica de café solúvel venha mesmo para o nosso município de Aracruz. Uma parte, vereador? Sim, vereador. Só reforçando as palavras do ADI, né, que na sessão passada a gente até comentou daquele projeto, ADI, que é onde que é a importância daquele projeto que está em pauta nessa Câmara, que é o incentivo fiscal para as empresas que estão chegando no município, porque Jacupemba, como você falou, está no meio, pertinho de Linhares, na área da Sudene. Bebedouro, Colatina, se eu não me engano, é a área da Sudene. Então, é aquele projeto também que está no Senado, de incluir Aracruz na área da Sudene, e o projeto que está nessa Câmara, que é um incentivo fiscal, que é onde caberia, de repente, facilitaria de vir mais empresas, como o senhor falou, até mesmo para dentro de Jacupemba e Guaraná. Bom pedido, parabéns. E aí, até conversei com o deputado federal Ivaí de Mello, falei desse projeto que está na Câmara, isenção de 12 anos, e ele falou que vai conversar com os empresários, entendeu? Mas a gente tem o nosso deputado Eric Musso, que é o representante do município, que ele também conversa com o governador. Quero aqui também dar os parabéns ao secretário de Transporte, Paulo Neres, que encaminhou uma máquina, que nem da agricultura e atendeu a região da agricultura de Jacupemba, Córrego do Índio, Francês, São José, e atendeu com a Patrol. Aí eu quero também fazer um pedido ao secretário de Agricultura, Renatinho, o que está sendo feito para atender a agricultura com Patrol.
porque acabou os contratos das máquinas, e até agora esse contrato não foi feito ainda, e tem que tomar alguma atitude, né, vereador Bibi, vereador Ronivaldo? Porque eu não estou vendo nada sendo feito, e está chovendo muito. Eu quero ver quando vem o tempo da seca, do sol, o que vai ser feito para essa estrada, porque não tem programação nenhuma através da agricultura para o patrulhamento da nossa região. Boa noite a todos, muito obrigado. Convido o vereador Marcelo Nena para o uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos. Senhor presidente, permissão para falar da bancada. Claro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Vereadora Edileuza. Público presente. Fiscais, mais uma vez, nesta casa de leis. Doutora Marisa, se faz presente, mais uma vez. Secretário Renato. Mônica. E os funcionários do Legislativo. Deus abençoe a vida de vocês e esta sessão também. Eu quero aproveitar o momento, não ia fazer uso da fala, senhor presidente, mas me recordo do Lico, né, então vou usar para falar do aniversário desse amigo, desse irmão hoje, assessor do nosso amigo e vereador, né, Beto. O Lico é um amigo nosso também, um companheiro nosso de jornadas aí, que Deus abençoe a vida do Lico. Né, Beto? O Lico é um companheiraço, então que Deus esteja tratando da vida dele, da família dele. E eu estive com o Renato também, Adeir, nessa cobrança, e aí a gente verificou que parte lá, a licitação não parte da Secretaria de Agricultura. Está agarrado lá dentro ainda do Executivo. Então a gente precisa dar um aperto lá no suprimento, se eu não me engano. Então que a gente possa se unir aí e lutar para que volte a Patrol, as comunidades aí, que vocês são os que mais precisam. Então, que Deus abençoe, a fala foi pertinente. Uma parte, vereador. Então, olha bem, eu estou pedindo ao secretário de Agricultura que faz o esclarecimento, cara. Porque o produtor está lá, ele vem cobrar o vereador. Então, quero que o secretário Renatinho, eu sei que o secretário Renatinho tem boa vontade de trabalhar, eu conheço ele. Então, aí o produtor fica metendo cacete. Então, aí o vereador está na ponta, entendeu? Eu quero que ele faça um esclarecimento. É isso que eu quero também, entendeu? Eu sei da boa vontade do secretário que ele tem. Uma parte, vereador, por favor. Conversei com o Renato hoje, secretário de Agricultura. Esse processo licitatório foi 2 vezes embargado pela Justiça. Nós estamos aguardando a nova definição, que deve demorar ainda uns 10 dias para poder ter uma definição. Infelizmente, nós vamos ter que ficar sem máquina por mais 10 dias. Infelizmente, Tony, assim, nós cobramos, eu não preciso tanto, mas a comunidade, às vezes, alguma coisinha aqui ou ali, mas a gente não entende a morosidade para se fazer a licitação, sabe, que vai acabar, então, essas coisas dos profissionais. Eu conversei com o Renato, então, eles estão correndo atrás, então, depende do Executivo na Secretaria de Suprimentos. Então, que a gente possa se unir aí, estar forçando para que isso aconteça o mais rápido possível. Não, o vereador Tony falou 10 dias, Tony, mas já está marcado a licitação? Tem a licitação? Agora, infelizmente... Não é 10 dias que tem máquina, não. 10 dias é licitação, não é isso? Sim, mais 10 dias de licitação. Infelizmente, ele, porque ele falou comigo, não está tendo culpa. Infelizmente, entraram na Justiça, prorrogaram mais uma vez. E estamos aí no aguardo. A minha situação em Santa Rosa está péssima a estrada. Infelizmente, a gente... mas eu estou até isentando o secretário de culpa, porque sem máquina... Não, eu concordo. Entendeu? O secretário de Agricultura não tem culpa, só tem assim, um esclarecimento, entendeu? Ok, obrigado, meu irmão. Tá bom, só uma obrigado. parte aqui, só para me participar, para mim não omitir as informações que eu tive, eu também estive com o secretário Renatinho, ele colocou para mim que é a questão da licitação, que está atrasado, mas ele está assim, com muita esperança que as coisas se resolvam, e segundo ele vai ter 3 máquinas, 3 Patrol, que vai estar chegando, e segundo ele vai resolver muito rápido, que as 3 Patrol, ela contribui muito, porque vai ter 3, e aí eu até esclareci para ele, pedi para ele o seguinte: Renato, secretário, então é importante que você vá lá e chama os vereadores, reúne e faz uma mini prestação de conta, uma prestação de conta, conversa com todos os vereadores, para que eles obtenham as informações.
necessária e que passa também para os agricultores e para as comunidades que precisam. Pela ordem. Permite, presidente. Boa noite, sim, vereadores, público presente. Eu gostaria de entrar nessa discussão, que eu estou vendo licitação para lá, licitação para cá, mas nós estamos 2 anos praticamente de administração. Não é possível que a gente demore tanto assim numa pasta para poder se fazer uma licitação, né? Botar a culpa de licitação, poxa, tinha um secretário anterior que estava resolvendo, pegava com uma grande empresa, pegava emprestada, a empresa emprestava. Eu acho que falta boa vontade também aí, um dinamismo na pasta, porque nós temos um polo norte muito bom de agricultura, no sul aqui nós temos uma pecuária muito forte, e a gente vai ficar dependendo de licitação. Tem 2 anos se falando de máquina aqui nessa Câmara. Então nós temos que olhar para isso também, né? Só problema de licitação não. Tem 2 anos. Então o prazo que você, quando você entra no governo, você tem 3 meses praticamente para você conhecer o que está saindo e o que está entrando. Aí também não é só colocar a culpa em licitação. Poxa, de 2 anos para licitar, gente. Que isso? Uma parte, vereador. Uma parte. Concedida. Quero contribuir também, que eu fico triste que estava tudo pronto essa licitação, né, para acontecer, e o contratante que já estava trabalhando aqui achou uma brecha num processo e acabou cancelando tudo. Não sabendo ele que está colocando, quem fez, está colocando várias pessoas, vários agricultores em situação difícil, porque as estradas estão acabando, porque chove e acaba tudo. Então, hoje semana eu estive conversando com o secretário Renato, a esperança é que essa patroa nova venha mais urgente para poder amenizar a situação, porque se essa patroa nova não chega, eu tenho certeza que essa licitação que está acontecendo, que vai acontecer daqui 10 dias, acontece a licitação, depois tem mais 15 ou 20 dias para iniciar. Então, vamos já preparando o psicológico dessas pessoas, né, esses agricultores, que se essa patroa nova não chegar, né, que é a patroa nova que foi a emenda do, se não me engano, Mag Malta, se não chegar, a situação para os agricultores vão ficar difícil. Então vamos torcer, Renatinho, peço a Renatinho que, como agricultor, eu sei que ele está correndo atrás dessa patroa nova, inclusive me falou que a semana ele iria à Vitória, e que essa patroa nova chegue o mais breve possível. Muito obrigado. Finalizando então a minha fala, tempo ainda, senhor presidente? Finalizando a minha fala, então, eu acho que os vereadores que antecederam aqui, eu acho que todos colaboraram, e a gente entende assim, vou repetir novamente, por que não foi feito antes? Se sabe que vai terminar um contrato. Então, mais uma vez. Tá, senhor presidente, por enquanto é só. Uma boa noite a todos. Convido o vice-presidente Romildo para conduzir os trabalhos enquanto eu faço uso da tribuna. Boa noite a todos os colegas vereadores, público presente, colegas de trabalho. Com a palavra, vereador Alcanto, pelo tempo de 10 minutos. Aproveitando a presença do nosso amigo Ananias, aniversariante do dia, endossar as palavras do vereador Marcelo Nena, parabenizando esse grande amigo, servidor do gabinete do nosso amigo vereador Beto, felicitando pela passagem de aniversário, que Deus possa continuar te abençoando e você continuar com essa humildade, com essa amizade, que faz toda a diferença no nosso dia a dia aqui na Câmara. Te entrego como forma de felicidade os meus parabéns e o meu abraço, sem ser abraçado, meu amigo. Quero, aqui no primeiro momento, lamentar uma perda importante que nós tivemos, uma baixa muito grande que nós tivemos na gestão pública do município de Aracruz, nessa última semana, que foi o pedido de exoneração do então secretário de Obras, o Hélito Giacomin. Quero de público lamentar por essa perda, ele que alegou as suas questões pessoais para pedir essa exoneração, sem dúvida nenhuma
consubstancia numa perda inestimável para a gestão pública por se tratar de um profissional idôneo, de um profissional honesto, de um profissional dedicado, que não media esforços nem tempo para atender às demandas desta Casa de Leis e, em especial, as demandas do município de Aracruz. Sou muito grato ao Wellington, em especial por alguns pontos da sua dedicação que me vêm à memória neste momento, como a conclusão da obra da Avenida Guaxindiba e a conclusão da Escola Zenir em Barra do Riacho, vereador Paulo Flávio, que também acompanhou-se de perto o esforço dele enquanto secretário, e espero que o prefeito municipal venha a colocar alguém para o substituir em bom nível, em alto nível, que seja ficha limpa, que seja uma pessoa honesta, que seja uma pessoa dedicada com a coisa pública, assim como o Wellington foi. Desejar sucesso na sua nova trajetória. Quero também falar de um tema que tem tudo a ver com o nosso projeto de lei Infância Sem Pornografia, vereador Alexandre Manhães, e que ganhou as manchetes nesse dia de hoje, que foi a prova do Enem. A prova do Enem que envolve todos os alunos que almejam uma entrada no curso superior, uma formação profissional, e envolve de forma direta e indireta praticamente todas as famílias do nosso país. E aí nós temos que os alunos se preparam durante todo o ano, vereadora Edileuza, para a tão esperada prova do Enem. E aí chegam numa prova que evidencia o cunho ideológico que a gente vem debatendo nessa Casa de Leis desde o início do ano. E eu trouxe duas questões de forma especial. Uma que traz o vocabulário adotado de forma secreta pelos travestis e homossexuais do país, denominado Pajubá. E aí traz um texto aqui que eu sequer vou me colocar na tentativa de ler, mas no final diz o seguinte: com o aluno, entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Nós temos mais de 1000 dialetos no nosso país. Se uma educação de qualidade quiser vir a ensinar, a trazer o ênfase da educação, a trazer um debate sobre os dialetos no nosso país, por que não trouxeram de algum dialeto indígena, ou em especial do dialeto de Libras, que transforma esse dogma, esse debate de uma forma cultural, de fato no benefício na vida das pessoas. É muito mais importante a gente ter os nossos jovens com foco voltado para o dialeto de Libras, para entender as pessoas que necessitam dele, ou voltar o foco agora para ir no Google lá e pesquisar o que é Pajubá, para aprender a falar dialeto de travesti, com todo o respeito que nós temos aos travestis, mas isso nós não precisamos estar debatendo dentro de sala de aula. Tem aluno que sai do ensino médio que não sabe as fórmulas básicas da matemática, ou o conteúdo básico de uma gramática, ou de ciências, ou de história, mas que tem incentivado o desejo de aprender Pajubá. É muito barulho para a minha cabeça um negócio desse. E aí, se não fosse o suficiente, uma outra questão que traz um trecho de uma crônica cujo título é Vó, a senhora é lésbica? E essa eu faço questão de narrar. Vó Clarissa deixou os talheres no prato, fazendo a porcelana estalar. Joaquim, meu primo, continuava com o queixo suspenso, batendo o garfo nos lábios, esperando a resposta. Beatriz ecoou a palavra como pergunta: o que é lésbica? Eu fiquei muda. Joaquim sabia sobre mim e me entregaria para a avó, e mais tarde para toda a família. Senti um calor letal subir pelo meu pescoço e me doer atrás das orelhas. Previ a cena. Vó, a senhora é lésbica? Porque a Joana é. A vergonha estava na minha cara e me denunciava antes mesmo da delação. Apertei os olhos e contraí o peito esperando o tiro.
Pensei na naturalidade com que Thaís e eu levávamos a nossa história. Pensei na minha insegurança de contar isso à minha família. Pensei em todos os colegas e professores que já sabiam. Fechei os olhos e vi a boca da minha avó e a boca da tia Carolina se tocando, apesar de todos os impedimentos. Eu quis saber mais, eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. Então, assim, é difícil o que a gente tem enfrentado no nosso país nos últimos 12, 13 anos. A doutrinação nas escolas. É por isso que o mercado de trabalho no Brasil está tão deficitário, porque em vez de uma parte, não estou aqui generalizando antes que alguns poucos façam escândalo, é porque uma parte das nossas escolas e universidades estão demandando o seu tempo e a sua energia para ensinar coisa que não presta. Isso não é papel de escola ensinar, é isso que o nosso projeto debate. E aí não adianta ir nas escolas, não adianta ficar espalhando por aí que o nosso projeto, vereador Alexandre, quer proibir professor de ensinar. Não é nada disso. O projeto Infância Sem Pornografia, nobres vereadores, tem o cunho de proibir aberrações como essa. Fazer com que a energia, o tempo, a atenção dos professores esteja voltada efetivamente no saber, vereador Carlinhos Josiel, para que, de fato, a gente consiga resgatar a moral, os bons costumes e os bons valores, respeito entre aluno e professor, respeito entre alunos, independente de credo, de cor, de religião, de escolha sexual. Mas escola não é para ficar levando dogmas de que a menina pode ser lésbica e pode entender isso como naturalidade, porque talvez a avó também seja lésbica. Isso não é papel da escola. O projeto Infância Sem Pornografia, no que tange à educação, ele visa tão somente determinar com que o professor tenha liberdade para ensinar o conteúdo científico, português, matemática, ciências, pode ensinar o que é o órgão reprodutor masculino, o que é o órgão reprodutor feminino, para a idade adequada, mas não vai ficar levando promiscuidade para dentro da sala de aula. É isso que nós queremos impedir no município de Aracruz. Muito obrigado. Convido o vereador Bibi Rossato para o uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos. Permissão para falar bancada, presidente. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Só em motivo de informação, presidente, que onde já foi divulgado no site da Aracruz o edital do concurso público, com 200 vagas, também deixar um alerta a outros editais que serão lançados no decorrer do mês, com vaga para motorista, operador de máquinas, vigia, professor, auditor e contador, que as pessoas fiquem atentas aos editais. E voltar ao tema que o nobre vereador levantou das máquinas, e não tive a oportunidade de pedir uma parte, é como o Alexandre falou, né, Alexandre? 2 anos, né? Então acho que está na hora de ter agilidade nos processos, ter a maturidade de enxergar esses pontos negativos muito antes de lançar o edital da contratação, do processo licitatório. Então, fica só um alerta, que essas pessoas que são responsáveis, a secretaria que são responsáveis, que prevê um pouquinho antes de acabar o contrato, que possa lançar antes. Né? Nós temos um exemplo do diretor do SAAI. Antes de acabar o contrato, lançou o edital, tinha erros, voltou, e quando acabou o contrato já estava tudo encaminhado, com licitação pronta, com o vencedor e tudo, e não teve atraso nenhum. Então, mas também aqui quero isentar também um pouco as limitações, né, que a Secretaria de Agricultura tem, que muitas vezes a gente faz crítica, ouve críticas, muitas vezes do produtor rurais, onde a gente é o mais cobrado, né, que está diretamente ligado e acompanhando de perto as necessidades que a gente, agricultor, precisa e passa, né, e com a secretaria de mãos muitas vezes atadas, sem recurso, e sem que essas licitações, que é de outras secretarias fazerem,
e a gente muitas vezes atribuir todo esse impacto só para a Secretaria de Agricultura, né? Mas fica aqui o alerta, o pedido que possa se antecipar a esses processos, que possam ter essas brechas para uma empresa que está aqui, vou estar ali, aí acha uma brecha na lei ou algo assim, e recorre, vai recorrendo, só vai atrasando o município. Então, que possamos lançar essas licitações com um prazo mais prorrogado, bem antes de acabar esse contrato. Porque aí, quando chegar em cima da hora, fica difícil. Acaba o contrato e cadê a licitação? Se tivesse previsto isso antes, né? Quero isentar aqui também o secretário de CETRANS, que acho que tem 60 dias, se não me engano, que está no cargo, né? Mas que possa daqui para frente se adiantar essas coisas, para a gente não ser penalizado como estão sendo penalizados. Por hoje é só, boa noite a todos, muito obrigado. Convido a vereadora Edileuza para o uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, público que nos assiste, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Cumprimento o presidente da comunidade de Vila do Riacho, Léo Pereira, Marcinha, essas lideranças que estão sempre aqui participando conosco. Vou fazer uso desta tribuna hoje para ler uma carta de uma mãe ao INEP e ao Ministério da Educação. Gostaria de que todos prestassem atenção, porque nós precisamos lutar juntos pelas igualdades. Enquanto escrevo esse documento, minha filha de 16 anos, estudante com deficiência visual, realiza a prova do Enem 2018. Na noite anterior, o ministro da Educação comemora 20 anos de realização da prova pelo INEP e ressalta as condições de acessibilidade da mesma. E eu, indignada, assisto o seu pronunciamento enquanto vejo minha filha colocar na sua mochila, não o seu computador para realizar a prova, mas, pasmem-se, uma máquina de escrever em braille. Em pleno século XXI, para o Enem 2018, aos alunos cegos é permitido um ledor para as provas e um transcritor de suas respostas. A prova de redação, redigirão em braille e depois irão digitá-las ao transcritor? O que será que fariam os estudantes que enxergam e suas famílias se no edital do INEP para o Enem fossem proibidos de usar lápis, canetas e a leitura em tinta? Se de repente lhe fossem negados os recursos com os quais se habituaram durante toda a vida escolar, será que haveria uma grande repercussão na mídia? Será que manifestações na porta das escolas impediriam a entrada dos alunos que aceitassem essa situação? Provavelmente sim. E o que podem fazer estudantes com deficiência visual e suas famílias diante da recusa do INEP em aceitar que utilizem o computador com o qual estudam, assistem aulas e realizam provas em seu dia escolar? O que fazer diante dessa flagrante discriminação com esse grupo de estudantes? Discriminação, sim, porque o termo, por definição, representa toda restrição com efeito prejudicial e a lei é muito específica. Discriminar significa a recusa de adaptações e de fornecimento de tecnologias assistivas. E é claro que o prejuízo é retirar desses alunos a sua capacidade de concorrer em condições de igualdade. Experimentem responder provas cansativas, com toda a ansiedade envolvida no contexto, com alguém lendo estas questões, com sotaques, pronúncias, entonação, tudo isso precisa ser assimilado de imediato. Existe um relacionamento que precisa ser estabelecido aqui, na hora, com um desconhecido, uma confiança que precisa ser conquistada. Acharam complicado, não? E a prova de redação? Terá que ser ditada. E se o transcritor escrever uma palavra errada?
sucessão, 2S, cedilha, obstáculo, bemudo, bom, a prova será ditada. Isto está escrito no cartão de identificação. Quer dizer que o transcritor sequer terá domínio da escrita braille. Tudo isso faz parte do universo de preocupação do estudante cego, o que por si só já o coloca em desvantagem, pois, enquanto isto, os seus pares estão preocupados apenas em estudar matemática, física, química ou com o tema da redação. Então, é por esse direito, vejam bem, direito e não privilégio, que em nome desses estudantes e de suas famílias que peço a vocês, cidadãos de bem desse país, que realmente acreditam que só vamos melhorar como nação quando aprendermos que lei é para ser cumprida e não escrita e aprovada apenas. É para vocês que peço, divulguem, tornem esse fato de conhecimento do maior número possível de pessoas, para que promotores e juízes façam a intervenção necessária e exijam que o INEP se ajuste à lei e evitem que estudantes com deficiência visual precisem retroceder em vez de avançar em suas conquistas e, principalmente, para que esses alunos possam, de fato, estar na competição em condições de igualdade. Artigo 40 da Constituição Federal. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades como as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Rosângela Gera, médica, residente em Colatina, Espírito Santo. É preciso, Mônica, que a educação seja inclusiva. É preciso, colegas vereadores, que todos nós possamos nos colocar no lugar desta mãe. É preciso, sociedade, que nós realmente nos unamos para lutar e lutar contra as discriminações, sejam elas quais forem, porque a Constituição Federal nos assegura isso. Então, eu trouxe esta carta para ler em homenagem a todos os deficientes visuais. E graças a Deus, Deus faz as coisas muito certas. Alexandre Manhães, quando o nosso deputado federal eleito em segundo lugar é deficiente visual aqui no Estado do Espírito Santo. Com certeza, chegará às mãos dele esse documento e esse pedido. Nós, enquanto Câmara de Vereadores, vamos encaminhar, proponho que encaminhemos as nossas manifestações de apoio a esta mãe e a todos os deficientes visuais do país. Muito obrigada e boa noite a todos. Passamos à fase das lideranças na forma do artigo 71, parágrafo 4 do Regimento Interno. Com a palavra do Romildo Broeto, líder do PV. Dispensado. Com a palavra a vereadora Edileuza, líder do PSB. Dispensado. Com a palavra o vereador Lula, líder do PRTB. Dispensado. E eu, enquanto líder da rede, também dispenso. De sorte que convido a primeira secretária para fazer a chamada dos senhores vereadores. Então vou falando sobre. 81ª sessão ordinária, 5 de novembro de 2018. Adeir Antônio Loser. Alberto Lopes. Alcântara Victor Lazzarini Campos. Presente. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Pereira Vieira. Presente. Carlos de Souza. Celso Silva Dias. Presente. Dileuza Marins Del Caro, presente. Eliomar Antônio Rossato. Presente. Fábio Neto da Silva. Presente. Hilário Antônio Nunes Loureiro. José Gomes dos Santos. Marcelo Cabral Severino. Presente. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Flávio Machado. Presente. Romildo Broeto. Ronivaldo Garcia Cravo. Presente. Presente os 17 vereadores. Havendo o número legal, passamos à ordem do dia. Comunicação da pauta, apresentação em plenário. Primeira proposição, projeto de lei 53 de 2018 em regime de urgência. Autoriza o Executivo a contratar operações de crédito denominado financiamento para infraestrutura e saneamento básico, FINISA, junto à Caixa Econômica Federal, Caixa, e abrir crédito adicionais para os programas de investimento. Autor Executivo Municipal, Código Maria Simples. Segunda proposição, projeto de decreto legislativo 19/2018, concede título cidadão aracruzense. Autor Carlos de Souza, quórum 2/3, votação secreta. Terceira proposição, votação em segundo turno,
Projeto de Lei 32 de 2018 com emenda dispõe sobre as diretrizes básicas da assistência social, institui o Conselho Municipal de Assistência e o Fundo Municipal de Assistência Social, autor Executivo Municipal, quórum maioria simples. Quarta proposição, projeto de Lei 40 de 18, revoga a Lei 35.3 de 2011, autor Executivo Municipal, quórum maioria simples. Quinta proposição, projeto 42 de 18, altera a Lei 25.21 de 2002, autor Executivo Municipal, quórum maioria absoluta. Sexta e última proposição, projeto de resolução 4 de 2018, dispõe sobre o acesso à base cadastral dos servidores do Poder Legislativo pelo IPASMA, autora mesa diretora, quórum maioria simples. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, Pois não? Senhor presidente, peço para que seja incluído em pauta o projeto 52/2018. Projeto 52/2018, que autoriza o Poder Executivo, a contratar operações de crédito junto à Caixa Econômica Federal, Caixa com garantia da União. Solicitava a inclusão do projeto 52 de 2018. Senhor presidente, Pois não. senhor presidente, regime de urgência. Obrigado. Pois não, vereador Fábio. Senhor presidente, Vossa Excelência acaba de anunciar a pauta. E a primeira proposição, e agora a sétima, a inclusão apresentada pelo líder do governo, de dois projetos que tratam de contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal. Não temos ainda conhecimento do projeto 52, mas do 53 nós temos aqui de posse do projeto. E aqui, só para justificar o meu pedido para retirada do regime de urgência. Digo por quê. Esse projeto tem 5 artigos. Ele fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da lei, a contratar a operação de crédito junto à Caixa até o valor de 60 milhões, por meio de linha de crédito, financiamento ou infraestrutura e saneamento, FINISA, objetivando financiar despesas de capital, dentre outras ações previstas na linha de financiamento. Quais são as ações? O projeto não traz as ações que serão definidas, porque aqui é um financiamento que fala especificamente o que pode e o que não pode. Então, a Casa Legislativa tem que tomar conhecimento quais são as ações que esse aporte financeiro será destinado como despesa de capital para fazer face à execução dessas obras. Também o artigo 2º, senhor presidente, ele fala daqui de pagamento das prestações e demais encargos decorrentes dessa lei. Quantas prestações, qual o prazo de carência, nada disso está no texto da lei. Então, fica um projeto que não tem o seu conteúdo que dê condições da Casa Legislativa discutir em uma semana. Porque nós sabemos muito bem que em regime de urgência, os projetos são... Temos 30 dias para votar, mas as comissões, por exemplo, de Constituição e Justiça, têm que dar o parecer em um dia. Então, eu faço o pedido, já sei que será voto vencido. De qualquer sorte, fica registrado o meu pedido para que retire o regime de urgência para melhor discutir o projeto, porque é um projeto que demandará, com certeza, emendas. Então, para que não tenhamos que fazer as emendas, se porventura forem apresentadas, e que o projeto possa ser melhor discutido com o governo e com a Casa Legislativa. Então, o meu pedido é para retirar do regime de urgência. Também não tem conhecimento do projeto 52, que foi anunciado pelo nobre líder do governo, que também, como é contratação junto à Caixa Econômica, que também retira o regime de urgência. Possamos discutir melhor e até mesmo a redação. O texto da lei não fala quais são as ações do 53, não fala prazo, não fala carência, se tem... Enfim, esse é o pedido de retirada do regime de urgência para que tramite de forma normal, para que possamos debater melhor o projeto. Primeiro coloco em votação o requerimento de inclusão de pauta do projeto 52 em regime de urgência pelo vereador Paulo Flávio. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. De sorte que encaminho o referido projeto às comissões e agora passa a tratar da questão de ordem apresentada pelo vereador Fábio Neto, já deliberado nesta casa, de forma que coloco em discussão o pedido de retirada do regime de urgência do projeto 53 de 2018. Senhor presidente, pela ordem. Esse projeto, ele engloba algumas obras que vão ser feitas no nosso município. Obras essas, que algumas são até de cobrança até do próprio Ministério Público, de problemas que o município vem enfrentando ao longo dos anos, não gerado nessa gestão. Vou citar, por exemplo, o Morro do Cruzeiro lá. Né? A gente sabe que ele está perigoso, o vereador Romildo Dureto sabe disso aí, e é uma cobrança
já do Ministério Público. Tem um outro ponto lá em Santa Cruz também que está incluído. E outras obras mais. Então, eu peço aos colegas que a gente aprove esse projeto em regime de urgência, porque ele é um tanto quanto de extremo necessidade de algumas obras. Porque, a exemplo daquele Morro do Cruzeiro, foi dito lá que se ele vir abaixo, a parte de baixo de Santa Cruz acaba. Então, várias, sabe, vereador Fábio, eu entendo a sua preocupação, Vossa Excelência, eu bem cauteloso na forma de examinar os projetos, mas a gente acha que tem que dar tempo para trazer para discussão para essa casa, aqui para explanar melhor até as demais obras que vão vir aqui. Mas o Ministério Público já acionou a Prefeitura em várias outras obras. A exemplo, o problema da Portelinha. Também está incluso lá no meio lá. Obrigado. Essa preocupação, senhor vereador, é porque o projeto ele não diz quais são as ações. Se nós olharmos as ações que tem, em tese, algum destaque, nós temos outras também. Nós temos Pôr do Sol, nós temos a área do Segato, nós temos Bela Vista. Então, nós temos inúmeras obras. O senhor pode informar de que forma aqui? Porque eu estou preocupado, porque só tem um dia para dar o parecer. O regime de urgência é um dia. Onde que está no artigo que fala do quantitativo de prestações? Não está no artigo. Na lei não está. Qual o prazo de carência? Não tem. No texto da lei não tem. Quais são as ações? Ao financiar, nós temos que saber para quê. Não está na lei. Então, eu só estou dizendo a Vossa Excelência, Vossa Excelência também é muito preocupado, de que o texto não contempla o que se pede. Nós não sabemos. Já pensou? Quantas parcelas serão... quantas parcelas serão repassadas ao município e qual o prazo? Ele está dizendo até 60 milhões. Será que esses projetos que Vossa Excelência traz informação nessa casa, que é de suma importância, já tem seus projetos já prontos para execução? Se nós pegarmos 60 milhões de reais no financiamento aqui, não sei quanto tempo vai pagar, quer dizer, se não tem projeto, daqui a pouco as obras já estarão com seus custos aumentados. Só para recordar, o CREARA, quando o governo Marcelo Coelho sai e deixa, o governo Ademar sai e deixa para a conclusão, faltava 8%. Naquela época, vereadora Mônica, me ajuda, era coisa de quase R$1 milhão. Hoje, uma obra de 6 ou 7 milhões está em 16, porque ela não tem quase 6 anos sem um prego lá dentro. Então, hoje, para terminar, nós temos que fazer 3 obras daquela. Então, essas são as preocupações. Eu acho que é importantíssimo, vereador Paulo, que possamos fazer isso. Agora, nós temos que ter, a casa tem que ter essa responsabilidade de saber o que nós estamos autorizando, para quê, como nós vamos pagar, porque, olha só, se tiver carência, quem vai começar a pagar? O outro governo? Não é o governo do senhor Jones Cavalieri. Até porque é um governo que já demonstrou uma ineficácia a toda a prova. Um governo que se arrecada 800 milhões em 2 anos, não tem capacidade de investimento de 5%, precisa recorrer a empréstimo para poder fazer obra, alguma coisa está errada. Então é gestão. Mas não quero entrar nesse mérito, eu quero ter certeza, a segurança de votar. O projeto não traz 60 milhões para quê? Para infraestrutura e saneamento. Prazo, vereadora Mônica, eu não sei, já pensou, eu vou autorizar. Como que eu vou pagar isso? Em 1 mês? Em 2 meses? 3 meses? 4 meses? O texto não traz. Eu só quero ter essa preocupação. Vossa Excelência amanhã distribui o projeto para a Comissão de Justiça. A comissão se reúne às pressas, dá um parecer e vem para essa casa. E nós não temos essas informações. O que nós vamos ter que fazer, senhor presidente? Emendar. O texto tem que estar definido para ter a segurança dos vereadores no voto. Independente aqui, situação de base ou não base, isso não é o momento. O momento é de uma reflexão do texto da lei.
peço retirada do regime de urgência, porque nós vamos ter o tempo necessário. E só para adiantar, o Finisa já é um projeto também que não é de hoje não, tá? Porque depois vai falar, porque vai acabar. Não, já é um projeto que já tem no governo federal desde 2002. Então, não tem essa preocupação. As obras têm que ser realizadas, Paulo? Tem que ser mesmo. Tem que ser realizada. Tem, porque a cidade precisa investir. A cidade precisa. Bairro Pôr do Sol está lá. Come asfalto, come poeira no sol e lama na chuva. Tem, na verdade, se é prioritário, se tem que ter TAC, aquela comunidade lá tem uma ação na justiça que manda também fazer o serviço. Então nós temos que saber se essas ações, quais são as ações, quais são as prioridades. Se é aquelas que têm TAC, nós temos que priorizar os TACs. Mas cadê? Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de parabenizar, nobre colega, vereador Fábio Neto. Concordo com Vossa Excelência em tudo que Vossa Excelência falou. Nós temos que ter responsabilidade. Sempre falo isso aqui nesta Casa de Leis. Nós somos fiscais. Nós não temos que fiscalizar o gari que está lá limpando rua. Não é isso que a gente fiscaliza. Nós temos que fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. De que forma está sendo gasto. De que forma está sendo buscado. E nós precisamos saber realmente que obras são estas. Nossa comunidade, Beto Negreiro, precisa de muitas obras. Eu tenho certeza absoluta, apesar de não conhecer as obras que estão no TAC, que não tem nada para a nossa comunidade. Muitos vereadores aqui já vinham falando desses 60 milhões há muito tempo. Os vereadores de base, é claro. Então, eu acho o seguinte, que é preciso respeito, Mônica Cordeiro, aos 17 vereadores. Que antes de se mandar um projeto desse para cá, que convoque os 17 para discutir o projeto, para apresentar o projeto. Nós entendemos que é preciso obras, realmente precisa. Nós já estamos em 2 anos quase de mandato e não tem uma obra que a gente possa dizer que aconteceu. E nós não estamos aqui para atrapalhar o crescimento do município, nós não estamos aqui para colaborar, Alexandre Manhães. Mas de forma clara, de forma legal, porque senão, quem vai pagar essa conta depois somos nós que votamos errado. Então é preciso muita responsabilidade. E trazer aqui o secretário para nos informar sobre esses TACs, sobre essas obras, como é que vai ser isso, qual o tempo, como é que vai ser gasto, aplicado esse recurso. Então fica aqui meu apoio, que seja retirado de regime de urgência, para que nós tenhamos tempo para conhecer ponto a ponto esse projeto. Muito obrigada. Presidente, boa noite. Eu gostaria de contribuir nesse projeto importante, já fala de alguns vereadores, e com certa razão, eu me associo a eles, porque o que vale no projeto é o corpo técnico, não a justificativa. Está faltando, por exemplo, aqui o montante, né, a quantidade de tempo que isso tem de carência, está aqui os 2 anos, a justificativa. Está falando aqui nas parcelas, fala na justificativa, inclusive também fala nos juros. Não foi citado aqui os projetos, por uma questão de ordem técnica ainda, mas todos os projetos que estão e vão, que não foram definidos ainda, vão ser incorporados ao projeto, mas todos eles já têm um projeto técnico, né, que é o valão da Barra do Iacho, o valão do Segato, o valão de Jacupemba, o muro de arrimo lá do Morro do Cruzeiro, Creara, reforma da unidade de saúde de Vila do Riacho e Barra de Sol. Não tem aqui, não vem incorporar. O que a gente pede? Se possível, que esse passe em forma de urgência. Por quê? Mas que a Comissão de Justiça não receba esse projeto, a não ser que venha um substitutivo para que possa conter todas as informações que foram guardadas aqui pela fala de cada um. Que ele passe de forma de caráter de urgência, mas que ele venha passar nas comissões com as informações pertinentes. Caso não venha, eu gostaria de deixar aqui a manifestação pública de ser contra esse projeto do jeito que ele está dessa maneira. E que ele não passe na Comissão de Justiça do jeito que está. Que ele tem que passar com todas as informações. O que vale é o corpo técnico, os artigos e tudo mais. O que tem aqui são as informações de justificativas que ajudam
a compor esse projeto, mas o projeto ele não se sustenta por si só. Então vamos aguardar o Legislativo, o Executivo trazer essas informações, mas mesmo assim eu peço que esse projeto possa passar do jeito que ele está aqui, sem problema nenhum, sem dar nenhum tipo de atraso, mas que a comissão não exara parecer nesse projeto aqui. Mas o que vai vir? No completo, conforme foi pedido aqui por os vereadores Fábio Neto, de Leusa, que estão com toda a razão. O projeto aqui ele não tem, está faltando elementos importantes, inclusive das próprias obras, que será importante trazer esse pedido que eu faço, que esse projeto que venha completo, mas que passe, não tem problema, amanhã ou depois, passar com urgência ou não. Temos aqui os vereadores, as notas estão registradas e tem meu apoio, mas eu peço que não passe esse projeto do jeito que ele está aqui. Está faltando elementos, nós não temos segurança jurídica para votar do jeito que está. Né? Nós temos que dar uma transparência à população. Então, que se possível, passe do jeito que ele está, mas de regime de urgência. Mas quando chegar na comissão, que aguarde o Executivo mandar o que está faltando. E que, por sinal, um projeto com substitutivo. Senhor presidente, pela ordem. Queria, senhor presidente, pedir suspensão dos trabalhos por 2 minutos. Só queria um esclarecimento, senhor presidente, antes da suspensão. Pois não. Vossa Excelência Alexandre Manhães disse que está incluído a reforma da unidade de saúde de Vila do Riacho? Construção. 1.200.000, se eu não me engano, né, Beto? Mas esta verba, esse projeto dessa unidade de saúde de Vila do Riacho já está virando novela. Né? Viu, Léo Pereira? Já está virando novela. Este 1 milhão está desde o início de 2017. O projeto está tramitando de secretaria em secretaria. Sequer se iniciou essa obra. Nossa unidade de saúde está lá, caindo aos pedaços. Final de semana, no feriado aí, o presidente da comunidade, com apoio da Fibria, foram lá mexer na instalação elétrica, que sequer foi feito isso. O deputado Paulo Folleto já mandou uma emenda para mexer nessa reforma até que se inicie essa construção. E agora está entrando aí no projeto, nesse empréstimo, nessa verba de 60 milhões. Quando eu ouvi da própria secretária dizer que não vai fazer essa unidade de saúde, que não vai ser construído de acordo com aquele projeto que está implantado lá, e que sim, Léo Pereira, vai jogar aquela unidade praticamente no chão e reformar a de Vila do Riacho e a de Barra do Saí. Então, assim, tem alguma incoerência nisso. Porque o prefeito já foi em Vila do Riacho 2 vezes e garantiu que essa obra, que está lá desde o início de 2017 para se iniciar, será feita. Então, isso que me assusta. Obrigada. Vereadora, o prefeito hoje, a gente estava na reunião, e ele declarou bastante obra. Esse dinheiro que está sendo pegado com a Caixa Econômica, isso vai ajudar muito o nosso município, porque a gente sabe que a dificuldade é muito grande no nosso município, mas o prefeito deixou bem claro que vai fazer a unidade de saúde na vila, sim, não vai reformar, vai fazer, construir. E outra coisa, deixou bem claro para nós, vereadores, que vai concluir em todas as comunidades o que precisa. Na comunidade de Barra do Riacho, vai construir isso. Na Vila do Riacho, aquele asfaltamento que nós precisamos ali, é um anseio da comunidade de Vila do Riacho. Então, vereadora, eu sou favorável e meu voto é a favor. Já peço a todos os vereadores que o meu voto é a favor. Pela ordem, presidente. Beto, nós não estamos aqui votando favorável ou não, nós estamos falando da questão de regime de urgência. Mais um motivo para nos preocuparmos e retirar do regime de urgência. Porque nós precisamos realmente nos certificar que as nossas obras estão inclusas e que nós vamos cobrar sim. Nós vamos cobrar sim. Porque o prefeito foi na nossa comunidade, prometeu que vai fazer, Léo Pereira. E a obra de 1 milhão está aí há quase 2 anos e nem se iniciou.
mais um motivo para a gente tirar do regime de urgência e cobrar e conhecer realmente esse projeto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Eu acho que está tendo estão pegando as informações assim, e jogando no ar e fazendo as discussões sem antes, né, perceber realmente o que é esse projeto. Na verdade, vereadora Edileuza, o projeto da unidade de saúde da Vila do Riacho, o orçamento ficou em 2.200.000, né? E eu acho, se eu não me engano, na emenda do deputado Manato, de 1 milhão, não é isso, Beto? Então, o que o prefeito tem em mente que está fazendo? Estou falando especificamente desse projeto, que foi um projeto cheio de luxúrias, de luxuoso, portas que abrem sozinha e tal, no lugar de fazer um projeto que seja funcional. Não adianta você fazer uma obra como temos, né, em Jacupema, uma obra daquele tamanho, se não é funcional. Então não quer dizer que não está andando, ele vai ser adequado ainda, para reduzir custo. Temos obras lá de Jacupema mesmo, vou citar, o que ele está pegando? Está pegando o que é a determinação do Ministério Público, que vai botar em prioridade, e as outras demais obras, aonde realmente tem a maior necessidade de fazer a obra, como o Valão do Segato, né? Algumas, como o vereador Beto falou, na Barra do Riacho, Jacupemba, Guaraná, que serão incluídas. Nós temos em Jacupema lá, que é uma determinação do Ministério Público, né? Que foi feito na época na gestão passada do Marcelo, onde que abriu novamente a rua, só que fizeram abaixo do nível e vai ter que suspender. Determinação do Ministério Público. Nós temos o CREARA, que é a obra assim, que todo mundo enche os olhos para que essa obra seja concluída. Então, tem várias obras que vão ser debatidas, além daquelas que são determinação do Ministério Público, as outras que são de maior importância. Vão chegar onde? Na Vila, na Barra, ou no projeto Pôr do Sol, e ver aonde que o município tem maior necessidade. Esse é o projeto e o que os vereadores estão pensando, né, que seja de bom para o município. Então, estão pegando aqui, discutindo, né, como a Vossa Excelência falou, que não é voto. Realmente, não estão determinando quem é a favor e quem é contra. Né? Aqui determinar o que o Fábio pediu, o que o Paulo está pedindo, votar o regime de urgência, Comissão de Justiça aguarda, se caso o substantivo chegar, e depois a gente possa fazer o que vai ser feito. Ele pode apresentar o que vai ser feito. Porque, como o vereador Fábio falou, no pôr do sol, quando não é poeira, é lama. Jacupema, então, meu filho, tem vezes que enche lá, que está 1 metro de água. Que temos a verba que o Marco Vicente levou para Jacupema, a pedido do vereador, DI, e que tem um complemento em cima disso aí, entendeu? Porque se não fazer, de repente, perde até a verba. Então, assim, é um caso que eu peço aqui também, juntamente do vereador Paulo, que continue o regime de urgência, acompanhe o Alexandre também, junto ao pedido à Comissão de Justiça, e depois ele apresente realmente onde será investido. Pela ordem, senhor presidente. Bem, é o seguinte, eu, Comissão de Justiça, como presidente da Comissão de Justiça que sou, eu acho que para analisar o processo eu tenho que ter prazo. E eu não vou dar um parecer no processo duvidoso, como o vereador Fábio disse. Não vou dar mesmo, não adianta, porque eu tenho que saber as prioridades. A escola, por exemplo, é MEF Coqueiral, ela não está nesse projeto. Tem um problema também com relação a MF Coqueiral e o Sauê, por exemplo. A balsa, cadê? Não está incluída. Isso aí, eu como representante da região da Orla, eu vou querer que inclua também essas obras no processo. Pelo contrário, eu vou barrar lá na minha comissão, vou segurar mesmo, não quero nem saber. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores. Só para contribuir um pouco, eu acho que a discussão aqui é o pedido de retirada de urgência feito pelo vereador Fábio Neto. Não está se discutindo quem é o vereador que é contra ou a favor do projeto em si. Só a retirada de urgência, que eu concordo com Vossa Excelência, que quem já esperou 2 anos, um dia não vai ser suficiente para nenhuma comissão, como já disse o vereador Celso, que não vai dar parecer. Então, eu gostaria também de contribuir com a discussão, que só está pedindo que se retire retirada de urgência, para que,
contemple no projeto de lei as informações que o vereador Fábio está pedindo. Não fala prazo, não fala valor fala na mensagem, não fala no projeto. Então, assim, até para que a comissão tenha respaldo jurídico, legal e tudo mais, eu acho que é regimental, e aí cada um vota com a sua consciência, só para contribuir, porque eu acho que ninguém aqui vai ser louco de ser contra obras do município, como já foi falado aí, nem para várias pessoas, mas as pessoas querem saber as informações, para onde vai, como vai, e traz alguma coisa na mensagem, mas no projeto não traz nada. Eu acho que é só isso, né? Eu suspendo a sessão por 5 minutos, a pedido do vereador Lula, após retomamos o trabalho.
Retomamos a sessão. Continua a discussão. Pedido de retirada de urgência do projeto 53 de 2018. Senhor presidente, eu insisto com o líder do governo que tem a sensibilidade de discutir a matéria nas comissões de uma forma mais profunda. Agora mesmo chega a informação de que, na realidade, o financiamento passa a ser de 77 milhões de reais. Nós vamos pagar isso com a garantia, está aqui, ó, do Fundo de Participação dos Municípios, que isso é sazonal, não é um valor fixo. Já tem a lei de isenção de ISS, que é um outro assunto de suma importância a discutir nessa casa. Nós não estamos nos preocupando com o futuro. O governo não vai pagar absolutamente nada nessa gestão, porque tem carência de 24 meses, compromete as novas gestões, pelo menos 4, com valores exorbitantes, e que a gente não sabe de como que nós vamos pagar essa conta. E o que me preocupa, vereadora Mônica, depois são servidores da casa, servidores do município de Aracruz, que pode colocar em risco os seus vencimentos. É muito sério, vereador Paulo. Peço a Vossa Excelência que encaminhe o voto favorável pela retirada do regime de urgência, para que possamos melhor discutir esse projeto com o Executivo. Nós estamos aqui, eu ia até fazer inscrição nas comunicações para solicitar à Comissão de Finanças que convoque, eu não estou fugindo do tema não, senhor presidente, que convoque os secretários para que possam fazer novamente as audiências públicas aqui para saber do orçamento. A Secretaria de Obras não executou uma obra sequer, por quê? Porque o dinheiro foi realocado, foi repassado para outras secretarias. Então, aquele orçamento que nós aprovamos com a expectativa das comunidades terem suas obras, não tem por quê? Porque a gestão não está compatível com o orçamento. Então, falta gestão. A máquina, nós temos que rever secretarias, nós temos que rever essa função administrativa do poder público. Porque o que tem de secretaria aqui que só trabalha em custeio é preocupante, que não trabalha com investimento. Então, nós vamos analisar agora o orçamento, já tem esse projeto aqui, já tem isenção de ISS, isso me preocupa, porque eu tenho preocupação com o município. Pode ser que no afã de levar uma obra, comprometa futuras gerações. Pelote, senhor presidente. Pois não. Gostaria de só responder para o vereador Bibi Rossato, que declarou aí que nós estamos falando por ouvir dizer. Gostaria de dizer a Vossa Excelência que se tem uma vereadora preocupada com os projetos que são colocados na pauta e que vão ser votados, é essa vereadora. Então, não sou Maria vai com as outras, não falo sem ter coerência. Se tem um projeto que eu conheço, é o projeto da Unidade de Saúde de Vila do Riacho. Não só eu, como o vereador Beto Negreiro, temos cobrado e temos acompanhado o andamento desse projeto. Então, eu sei qual o valor, eu sei qual foi o engenheiro que avaliou o projeto, eu sei todo o andamento desse projeto da construção da Unidade de Saúde de Vila do Riacho. Então, assim, todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, não estou aqui falando por ouvir dizer. Quando eu abro a boca, eu abro com coerência, porque senão eu posso sofrer lá na frente. Amanhã ou depois, vereador Fábio Neto, vereadora Mônica Cordeiro, alguns colegas já saem daqui e vão para as redes sociais dizer, porque a vereadora de Leusa é contra o crescimento de Aracruz, é contra obras. Nós não estamos contra, é bom deixar bem claro isso aqui. Ninguém aqui está dizendo que é contra a realização de obras, muito pelo contrário. Nós cobramos porque a população precisa que sejam construídos vários equipamentos nessa cidade. Muitas obras são necessárias ser realizadas. Nós estamos apenas aqui sendo coerentes e responsáveis, porque é um direito nosso, antes de aprovar qualquer projeto, é um direito, não, é um dever, que nós tenhamos conhecimento do projeto. E quando o projeto não é claro, ele nos traz a insegurança jurídica do voto. Então, essa é a minha manifestação, com todo respeito ao projeto, ao Executivo Municipal e a todos os colegas vereadores. Mas nós temos que saber o que nós estamos exatamente votando aqui. Olha, presidente. Pois não. Resposta aí, que o nobre vereador citou meu nome, em momento nenhum disse aqui
que a Vossa Excelência pegou o projeto pela metade, no ar, e saiu falando da minha boca, a senhora não ouviu isso aí não. Aqui em plenário, não. Falei que estão fazendo levantamento de projetos, aí falando de projetos, sendo que está sendo votado é o regime de urgência. E que tem toda a discussão lá na frente de projeto tal, só de simplesmente ter uma informação, simplesmente isso aí. Mas em momento nenhum falei para a senhora que a senhora pegou o projeto em andamento, pelo ar, e estão falando, discutindo projeto. Em momento nenhum. Entendeu? Então fica aqui o pedido, que acompanha o pedido do Paulo Flávio. Pela ordem. Eu acho que nós estamos levando uma discussão até fora do momento. Eu entendo, entendo não, todos nós sabemos que tem projeto nessa casa aqui que está nas comissões há quanto tempo? Entendeu? Eu acho o seguinte, eu entendo a preocupação do vereador Fábio, ele sabe da admiração que eu tenho por ele, mas as dúvidas, as comissões tiram. Entendeu? Eu peço para manter, para levar para votação, nós já discutimos demais aqui, acho que até no momento inoportuno, que quando vir para votação, aí sim a gente vai ter mais esclarecimento que está em interrogação, e senão nós vamos atravessar a noite aqui debatendo, sendo que lá na frente, depois que vir para votação em primeiro turno, vai ser a hora da discussão. Obrigado. Continua a discussão. Em votação, requerimento de retirada do regime de urgência dos vereadores que aprovam o pedido permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Rejeitado o pedido de retirada de urgência do vereador Fábio Neto. Em discussão, o pedido de retirada do regime de urgência do projeto 52 de 2018. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários ao pedido que se manifestem. Rejeitado também o pedido em relação ao projeto 52 de 2018. O projeto de lei de número 53, de autoria do Executivo, e o projeto 52 apresentado nessa sessão, e o projeto de decreto legislativo 19 de 2018, de autoria do Poder Legislativo, em apresentação em plenário, são encaminhados às comissões. Votação em segundo turno, projeto de lei 32 de 2018, dispõe sobre diretrizes básicas da assistência social, institui o Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social com emenda. Autor Executivo Municipal, parecer da Comissão de Justiça favorável com emenda e discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças favorável com emenda. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em discussão, emenda modificativa 1 de 2018, que altera a redação do artigo 30 do projeto de lei 32 de 2018, para revogar também as leis 29 e 27 de 2006 e 30 e 50 de 2007. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada. Em discussão, o projeto de lei 32 de 2018, com emenda. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em segundo turno, projeto de lei 32 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, com a emenda modificativa 1 de 2018. Projeto de lei 40 de 2018, revoga a lei 3513 de 2011, autor Executivo Municipal, parecer da Comissão de Justiça favorável, em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Defesa do Cidadão e Honrarias é favorável, em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 40 de 2018. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em segundo turno, o projeto de lei 40 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei 42 de 2018, altera a lei 2521 de 2002, autor Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável, em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável, em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 42 de 2018. Senhor presidente. Pois não. Na sessão do primeiro turno, eu encaminhei um voto favorável de forma equivocada e, como é maioria absoluta, voto nominal, eu quero deixar registrado o meu voto contrário, até porque eu fui autor do pedido de retirada do projeto,
para discutir com o Executivo. Então, eu caminho voto contrário, mas quero deixar registrado as razões do voto, porque quando Vossa Excelência colocar em votação é nominal, sim ou não. Trata-se de projeto de lei que pretende modificar o parágrafo 1º do artigo 102 do Código Tributário Municipal, de forma que os lotes adquiridos das imobiliárias passem a ser cadastrados em nomes dos compradores ou promitentes compradores e esses passem a pagar o IPTU do referido imóvel. Ao discriminar os impostos de competência dos municípios, a Constituição Federal prescreveu no seu artigo 156, inciso 1, o seguinte: compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. Já o Código Tributário Nacional, para fins de IPTU, dispõe, artigo 32, o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Entretanto, o mesmo CTN dispõe que, o artigo 110, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizado expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. E o conceito de propriedade está definido pelo Código Civil Brasileiro. A propriedade, em seu sentido técnico-jurídico, exige uma relação jurídica que se aperfeiçoa de conformidade com as regras previstas no Código Civil. Não basta, pois, a mera existência de determinada coisa. Em sentido estritamente jurídico, a propriedade pressupõe uma relação jurídica pela qual uma pessoa física ou jurídica tem a faculdade de usar, gozar e dispor de bem incorpóreo ou incorpóreo, nos limites da ordem jurídica, reivindicando de quem injustamente o detenha. Efetivamente, dispõe o artigo 1228 do Código Civil, que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la de poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. No caso dos loteamentos, senhor presidente e senhores vereadores, todas as matrículas dos imóveis no referido registro de imóveis estão abertas em nome das incorporadoras. Os compradores ou promitentes compradores não podem usar, gozar ou dispor do imóvel enquanto não quitarem um mínimo de parcelas, definidos no contrato, vereador de Leusa. Além disso, o terreno só vai ser individualizado se a incorporadora solicitar a individualização ao cartório de registro de imóveis. É o ato que transfere o domínio, e o ato que transfere o domínio é o registro. Até esse momento, o comprador ou promitente comprador não pode ser sujeito de obrigação tributária nos termos da lei civil, vereadora Mônica. Como também o comprador por escritura pública de compra e venda com preço quitado, enquanto não registrada a escritura no registro imobiliário competente, não poderá ser eleito como sujeito passivo do IPTU, tendo em vista o que prescreve o artigo 1245 do Código Civil. Transfere-se, abro aspas, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, fecho aspas. Além disso, é necessário que haja lavratura do registro para o recolhimento do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Desta forma, senhor presidente, senhores vereadores, eu dou um voto contrário, entendendo que ele não pode prosperar, tendo em vista da forma que se pretende fazer com a transmissão para o comprador da obrigação de IPTU, tendo em vista que as matrículas mãe ainda já estão de posse da incorporadora e não da promitente comprador. Meu voto é contrário. Continue a discussão. Em votação, a votação nominal nos termos do parágrafo 1º do artigo 124 do regimento interno. Convido a primeira secretária vereadora de Leusa para a chamada dos senhores vereadores que se expressarão pela palavra sim, caso aprovam o projeto, e não, caso rejeitem o mesmo. Projeto de lei número 042/2018. Como vota o vereador Adair Antônio Loser? Sim. Como vota o vereador Alberto Lopes? Sim. Como vota o vereador Alcântara Victor Lazzarini Campos? Não. Como vota o vereador Alexandre Ferreira Manhães? Sim. Como vota o vereador Carlos Alberto Pereira Vieira? Sim. Como vota o vereador Carlos de Souza? Sim. Como vota o vereador Celso Silva Dias? Não. Como vota a vereadora de Leusa Marins Del Caro? Não. Como vota o vereador Eliomar Antônio Rossato? Sim. Como vota o vereador Fábio Neto da Silva? Não. Como vota o vereador Hilário Antônio Nunes Loureiro? Como vota o vereador José Gomes dos Santos? Sim.
Como vota o vereador Marcelo Cabral Severino? Sim. Como vota a vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro? Sim. Como vota o vereador Paulo Flávio Machado? Sim. Como vota o vereador Romildo Broeto? Sim. Como vota o vereador Ronivaldo Garcia Cravo? Sim. Como vota o vereador Hilário Antônio Nunes Loureiro? 13 vereadores votaram sim, 4 não. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 42 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de resolução 4 de 2018 dispõe sobre o acesso à base cadastral de servidores do Poder Legislativo pelo IPASMA. Autora, mesa diretora. O parecer da Comissão de Justiça favorável. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de resolução 4 de 2018. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em segundo turno, projeto de resolução 4 de 2018, de autoria da mesa diretora. Oportunizo aos nobres vereadores a apresentação de requerimentos. Pela ordem, senhor presidente. Considerando a Lei 3.460, de 8 de agosto de 2011, que dispõe sobre a aplicação de recursos advindos dos royalties e participações especiais oriundos da extração de petróleo e gás, cria o Conselho Municipal de Petróleo e Gás, cria o Fundo Municipal de Petróleo e Gás e dá outras providências, considerando o artigo 1º da mesma lei, que diz que os recursos repassados ao município, proveniente dos royalties e participações especiais, oriundos da extração de petróleo e gás, são destinados para o atendimento das necessidades do município e para a constituição de um fundo especial de reserva em consonância com a Lei Federal número 7.990 de 89, considerando que prevê em seu artigo 4º que é obrigatório o encaminhamento à Câmara Municipal de Aracruz de prestação de contas trimestral, relacionando os valores recebidos e sua aplicação dos recursos advindos dos royalties e participações especiais oriundas da extração de petróleo e gás de que trata esta lei. Considerando que no seu artigo 5º fica criado o Conselho Municipal de Petróleo e Gás, GMPG, órgão público municipal, permanente deliberativo, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com a finalidade de aprovar a política de gestão e aplicação dos recursos do município oriundos da extração de petróleo e gás. Considerando que em seu artigo 7º prevê que são atribuições do CMPG. Primeiro, aprovar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do plano de aplicação dos recursos dos royalties e participações especiais do petróleo e gás do município a ser apresentado pela administração municipal até o dia 30 de janeiro de cada exercício. Segundo, monitorar o desenvolvimento do plano de aplicação dos recursos dos royalties e participações especiais de petróleo e gás, com no mínimo uma avaliação semestral do andamento dos resultados obtidos. Terceiro, apresentar ao Ministério Público o cronograma das reuniões do CMPG e relatório semestral da ação de avaliação da execução do plano de aplicação dos recursos dos royalties e denúncias de possíveis irregularidades se constatadas. Quarto, apresentar dados e informações relacionadas aos recursos dos royalties à Coordenadoria de Comunicação para devida divulgação. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dos artigos 22, item 20 e artigo 23 caput da Lei Orgânica Municipal, que oficia o senhor Divaldo Crevilin, secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente do Conselho Municipal de Petróleo e Gás de Aracruz, Espírito Santo, para prestar os seguintes esclarecimentos ao gabinete desta vereadora. Cópias dos planos de aplicação dos recursos dos royalties do petróleo e gás aprovados e assinados pelos membros do Conselho de Acompanhamento referentes aos exercícios de 2017 e 2018. Atenciosamente, Dileuza Marins Delcaro, vereadora. Em votação, requerimento de informações, vereadora Dileuza, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Continua a oportunidade. Senhor presidente, o fundamento do artigo 107 do Regimento Interno, solicito, parágrafo 1º, solicito ao senhor secretário de Turismo que envie a este vereador cópia dos processos de contratação dos shows
realizados em janeiro de 2018, Maiara e Maraísa, Wesley Safadão e Nego do Borel. Em votação, o requerimento, vereador Fábio Neto. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Ao secretário da CETRANS, cópia de todos os processos abertos, senhor presidente, a partir dos últimos 30 dias, senhor presidente, para a contratação de shows para uso do espaço público da Barra do Saí no período de 30 de novembro de 2018 a 30 de março de 2019. Em votação, requerimento de informações. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Novamente, a CETRANS, senhor presidente, senhores vereadores, tendo em vista o período de chuvas, e aqui, esse ano, antes da inauguração da CPI, muito se falava do custo da contratação do serviço do lixo, e dentro desse serviço era a limpeza de boca de lobo, vulgarmente conhecido como boca de lobo. Então, nós sabemos que nós temos áreas de risco já definidas pela Defesa Civil, e gostaria que o senhor secretário enviasse a este vereador e a esta casa a relação mensal das atividades de limpeza e desobstrução das bocas de lobo em todo o município de Aracruz a partir de janeiro de 2018. Em votação, requerimentos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. E por último, senhor presidente, é a convocação de todos os secretários municipais para que possam comparecer a esta casa. E aí nós temos o prazo regimental de análise da lei orçamentária, mas a convocação de todos os secretários para que possam comparecer e prestar contas, explicar a esta casa o que pretende com a peça orçamentária apresentada para sua vigência em 2019. Em discussão, requerimento de convocação na forma de E as datas, senhor presidente, fica a critério do Legislativo para que possa estabelecer o calendário, porque nós temos o prazo de apresentação de emendas. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Continua a oportunidade para requerimentos. Não havendo, passamos à fase das comunicações. O indicado vereador inscrito tem um prazo de 5 minutos para o uso da palavra sem a parte. 6 vereadores inscritos. Conceda a palavra ao doutor Carlito Candim. Inicio minhas palavras mais uma vez agradecendo a Deus. Estamos aqui realizando trabalho nessa Câmara Municipal. Cumprimento o nosso presidente, Alcântara Filho, cumprimentando o presidente, cumprimento os novos vereadores. Quero cumprimentar os fiscais, nosso secretário Paulo Neres. Venho a essa tribuna para fazer agradecimento. Quero agradecer a Secretaria da CETRANS, em nome do secretário Paulo Neres, uma reivindicação que eu venho já de muito tempo pedindo, são aqueles redutores de velocidades que quebra-mola ali em Grapoma. Graças a Deus, hoje a gente já vê a velocidade bem menos daqueles carros passando ali naquela comunidade. Então é um motivo de muito agradecimento, que são coisas que só uma pessoa, só uma secretaria comprometida com o município que possa entender isso aí. Muito obrigado, secretário Paulo. Quero também fazer um agradecimento, o convite do nosso deputado Eric Musso, por ter participado ali daquela assinatura do edital do asfalto Aracruz, Santa Rosa. Para nós, eu, Tônio, que estava ali presente, demais vereadores,
foi um motivo de muita alegria, porque essa estrada ali não só beneficia a comunidade de Grapuama, Santa Rosa, como também beneficia a nosso município aqui de Aracruz, que vai encurtar uma viagem à Vitória, né? E que vai sim diminuir os riscos também, né, dos grandes movimentos que a gente se encontra nessa BR-101. Então, esse é um motivo de agradecimento, né, o nosso deputado. Muito obrigado, Eric Musso, por ter nos contemplado, né, com esse evento ali, juntamente com o governador do Estado. Muito obrigado, todos fiquem com Deus e fiquem com Deus. Concedo a palavra ao Romildo Broeto pelo prazo de 5 minutos. Presidente, permissão para falar do bancada? Claro. Obrigado. Cumprimentar os colegas fiscais, cumprimentar os outros colegas de trabalho desta casa, da prefeitura, secretário Paulo Neres, Lênin do Amparo, amigo, Serginho Rui, e a todos presentes, aqueles que nos assistem pela internet. Senhor presidente, aproveitando até a presença do secretário Paulo, gostaria de reforçar um pedido ao executivo quanto à roçagem, ao paisagismo, ali nos canteiros, jardins da rodovia S010, no trecho entre o CEMEI Donatila Coutinho e a entrada do loteamento Barra Ville, né, na subida da Coab, ali na Barra do Saí. É a chegada do ponto turístico do nosso município, estamos aproximando do verão, né, e há uma reclamação enorme sendo feita ali no apoio daquela localidade, e a mim também, estou presente sempre na comunidade, ainda ontem estive lá, um aspecto visual horrível, o mato por cima dos canteiros, por cima dos jardins, por cima das plantas, né, ali a travessia de crianças que vão para a creche, eles também, infelizmente, não têm a faixa de pedestre, já solicitada várias e várias vezes por este vereador ao governo do estado, junto ao DR, né, e as crianças têm que, infelizmente, estar passando por cima daqueles matos, dificultando e colocando em risco, né, a circulação daquelas crianças e dos pais. Sem contar o aspecto visual, vereador Lula, que é horrível, na chegada da Barra do Saí, vereador Lena. Repito, uma comunidade, um local tão bonito que as pessoas tanto usufruem, principalmente com a chegada do verão, né, vereadora Mônica, que tanto gosta. E aí as pessoas têm reclamado muito quanto à limpeza daquele canteiro. Repito, próximo à subida da Coab, na rodovia S010, mais preciso, próximo ao restaurante Sabor e Arte. Para o momento é só. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, vereador Marcelo Neno, pelo prazo de 5 minutos. Permissão falar da bancada, senhor presidente? Claro. Aproveitar para convidar os nobres colegas para sexta-feira a inauguração da Praça Digital no bairro Bela Vista, na Grande Bela Vista, às 18h30, convidando também a comunidade para estar presente, os amigos, todos os que nos assistem pela rede de computadores, né, para que se façam presente ali, e mais esse benefício sendo levado até a comunidade. Quero aproveitar também e agradecer a CETRANS pelo trabalho que foi feito ali na rua Ananias Neto, à frente ali, próxima à loja ali, a ótica do Mazzaropi, padaria Nosso Pão ali, foi feito uns consertos ali no asfalto, e nós queremos agradecer, nós cobramos e também precisamos agradecer agora. Quero também, mais uma vez, cobrar também, vereador Romildo, com relação à poda de árvores lá da Coab 3, nós temos, foi falado para a gente que está no cronograma, mas já tem um bom tempo, que a gente oficializou, mas ainda não foi feito. Então, nós tivemos nesses últimos dias um vento aí tempestuoso, um vento forte que derrubou árvores aí, causou danos naquele bairro. Eu estive lá essa semana
e me cobraram. Então, assim, estou cobrando, solicitando aquilo que a comunidade, aqueles que nos elegeram e nos colocaram aqui, para os representarmos. Então, quero, nesse momento, fazer essa cobrança, pedir que seja empenhado no máximo para que se corte pelo menos os emergenciais que temos lá naquele bairro. Muito obrigado a todos, uma boa semana. Conceda a palavra ao Paulo Flávio, pelo prazo de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadora Edileuza, colegas vereadores, público presente. Quero cumprimentar aqui mais uma vez os nossos amigos da fiscalização. Para mim é uma satisfação ver vocês aqui, vocês sabem disso. Quero cumprimentar a mãe do nosso nobre presidente também, doutora Marisa, Paulo Neres e os demais presentes. Eu quero fazer alguns avisos. Como o Nena já falou aqui, no dia 9, às 18h30, a inauguração da Praça Digital do Bela Vista. Estamos convidando a todos para participarem. Também no dia, essa vai ser no dia 9, e no dia 13, haverá também a inauguração da Unidade de Saúde do bairro Coqueiral e também a inauguração da Praça Digital do bairro Coqueiral. Ocorrerá às 19 horas também. Fica aqui o nosso convite a todos. E aconteceu, no dia 31/10, aqui nesse plenário, a última audiência pública de 2018, referente à revisão do Plano Diretor Municipal de Aracruz, o PDM, que já havia sido apresentada nos distritos de Guaraná, que foi a primeira, a segunda em Jacupemba, a terceira em Vila do Riacho, a quarta em Barra do Riacho, a quinta em Santa Cruz, a sexta em Coqueiral e a sétima finalizou aqui. Foi um evento muito bom, onde muitas pessoas, Neto, contribuíram aqui, como a doutora Celi Cabral, né, deu umas contribuições. Esse período das audiências públicas, onde o povo contribui muito para essa atualização do PDM. E agora eu quero agradecer, né, ao vereador Fábio Neto, que foi o relator da nossa comissão aqui, onde eu fui o presidente, a vereadora Edileuza, Manhães, Lula e Ronivaldo Cravo. Nós nos reunimos num período de 8 meses nessa casa, uma lei, eu entendo como a mais importante do município, a lei do PDM. Não é pequena, os meninos da fiscalização sabem do que a gente está falando, e foi um trabalho muito envolvente de cada um dos vereadores que compunham a mesa, a comissão. Eu quero deixar também os meus agradecimentos ao Igor e ao Marquinhos, que são funcionários do Legislativo, sabe, senhor presidente? A sua pessoa, o qual liberou para nos auxiliar, foram 8 meses de envolvimento, profissionalismo dos dois. Quero parabenizá-los aqui em público. Quero também agradecer aos nossos assessores que também nos ajudaram. A Luana, com o conhecimento dela, onde ela é a área que ela está se formando, né, de urbanismo e paisagismo, né, já se formou, contribuiu muito aqui com essa casa. Aqueles que foram convocados, né, Neto é um que chama, meu povo vem para cá. A gente agradece a colaboração de cada um, a mesa diretora dessa casa. Eu tenho muito que agradecer, sabe, senhor presidente? A gente tem nossos arranhões aqui, isso é normal, mas a gente tem que manter o respeito um com o outro e agradecer. Eu, como presidente da comissão, muito obrigado, porque toda vez que eu pedi o salão, Vossa Excelência liberou, pedimos a sala da sua presidência, ajudou-nos ali também. Dona Glória, ali, uma pessoa atenciosa. Eu digo que foi a primeira comissão que eu participei, aprendi muito nessa casa, nessa comissão. Um professor daquele dia, né, a gente tem que dar os méritos para ele mesmo. E todos os funcionários aqui, aqueles que não deixavam a aguinha gelada faltar para a comissão, fechamos nosso trabalho e agora ele será emitido para a nossa casa
com essas colaborações da população. E nós vamos termos um novo momento para podermos analisar e aprovar, ou reprovar, se for o caso, mas acredito que não, foi tudo feito pé no chão. Eu quero aqui, senhor presidente, agradecer de coração a cada funcionário que nos ajudou nesse período de 8 meses estudando essa revisão. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Concedo a palavra à vereadora Mônica Cordeiro pelo prazo de 5 minutos. Permissão para falar da bancada, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite, público presente, colegas vereadores. É só para agradecer o secretário de governo, senhor Edmilson Martins, que veio em resposta a essa vereadora, a indicação 294/2018, que fez a indicação para que fosse solicitação encaminhada pela essa Câmara Municipal, fazendo a sinalização com risco de afogamento na vida que nós perdemos há 2 meses atrás, e a Secretaria veio nos informar que fez a sinalização com placas, e gostaria de agradecer. E também veio informar que, assim, sendo a presença permanente desses profissionais, não poderá ser atendida no momento, devido à limitação de reserva orçamentária disponibilizada. Esta não inclui o efetivo permanente para a localidade. Portanto, visando atender aos anseios da comunidade, disponibilizaremos 4 profissionais por finais de semana e feriado, operando em regime de escala revezada. Entende-se que, assim que entrar a estação do verão, aquela comunidade também, Júlio César, vai ser contemplada com guarda-vidas em resposta ao ofício do número 295/2018. Então, gostaria de agradecer ao secretário Edmilson e à secretária Flávia por responder os ofícios e encaminhamentos dessa vereadora. Muito obrigada a todos. Comunico aos senhores vereadores que o projeto de lei 51 de 2018, que trata da lei orçamentária anual para o exercício de 2019, encontra-se no prazo para recebimento de emendas até o dia 26 de novembro de 2018, nos termos do artigo 149, parágrafo 1º do Regimento Interno. Nada mais havendo tratado ou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de outubro de 2018. Uma boa noite, que Deus abençoe.